Miguel sempre havia pensado que a sua vida, desde que perdeu a Helena, a sua esposa, há já 10 anos, tinha um único sentido: cuidar do seu filho Roberto e da família que este havia formado. Aos 70 anos, as manhãs começavam cedo, não porque tivesse obrigações urgentes, mas porque o costume de uma vida inteira trabalhar como ferreiro ainda lhe marcava o corpo e a alma. A sua casa, pequena mas acolhedora, estava cheia de recordações. As fotografias enquadradas da sua esposa sorrindo na oficina, o som dos sininhos de metal que ela mesma havia forjado e pendurado na janela, o velho sofá onde juntos ouviam o rádio. Tudo lhe falava de um tempo em que se sentia amado e necessário. Roberto, o seu único filho, vivia na capital, a uns 40 minutos de autocarro. Casara-se com Carmen, uma mulher que ao princípio recebia com sorrisos e carinhos, mas que com o tempo parecia ter ido construindo um muro invisível entre eles. Miguel notava-o. As chamadas eram cada vez mais breves, as visitas mais espaçadas e quase sempre motivadas por algo de que necessitavam. Nessa quarta-feira de manhã, o telemóvel tocou. Miguel, como sempre, respondeu com voz alegre. "Olá, filho, que surpresa", disse, enquanto se acomodava na cadeira da sala de jantar. "Pai, preciso de pedir-te uma coisa", respondeu Roberto, com um tom que já anunciava que não era uma simples conversa para se porem em dia. Miguel sentiu como um pequeno nó se formava no seu estômago. Cada vez que Roberto falava assim, significava que algo se passava. "Claro, diz lá, que acontece?" "Vês bem, este mês tivemos alguns gastos extra. A Carmen teve de levar a máquina de lavar ao técnico. E, bem, também há a questão da escola dos miúdos. Preciso que nos emprestes uns 1.500 euros. Só por este mês, prometo-te, assim que puder devolvo-te-os." Miguel olhou para o envelope que tinha sobre a mesa. Era a sua reforma, acabada de receber. Não era muito, mas ele havia aprendido a viver com pouco. Para ele, ajudar o seu filho nunca havia sido um sacrifício, mas sim uma forma de continuar a sentir-se útil. "Não te preocupes, Roberto. Agora mesmo te os transfiro", disse sem hesitar. "Obrigado, pai. Sabia que podia contar contigo. És o melhor." A chamada pareceu terminar aí. Miguel ouviu um silêncio e pensou que o seu filho havia desligado. Mas não havia feito. O telemóvel continuava ligado e, de repente, uma voz que não esperava gelou-lhe o sangue. Era Carmen. "Outra vez o teu pai? E agora quanto é que te deu?" perguntou com uma risada irónica. 1.500, respondeu Roberto. Miguel susteve a respiração. Sentiu um calor estranho no peito, como se de repente lhe faltasse o ar. 1.500, disse Carmen. "Incrível! Esse velho está sempre aí para te salvar. Embora, sinceramente, eu não perceba porque é que continua a ajudar-te. Nem sequer gostamos muito dele. É um homem bom, sim, mas vive no seu mundo. Pensa que ainda é importante, que sem ele não conseguimos." Roberto riu, uma risada que Miguel nunca lhe tinha ouvido. "Bem, que continue a pensar isso. Assim pelo menos podemos aproveitá-lo um pouco mais." As palavras bateram como marteladas na cabeça de Miguel. Não queria acreditar no que estava a ouvir. "Aproveitá-lo?" perguntou Carmen. "Sim. Vá lá, sabes que se não lhe pedisse a ele, teria de pedir um empréstimo. E prefiro que o tire da sua reforma, total. Para que é que ele precisa? Não sai quase de casa, não gasta em nada. Melhor que nos dê a nós." Carmen acrescentou algo que acabou de partir. "Pois é. Enquanto durar, bem. Depois logo se vê." Miguel sentiu que a voz se lhe quebrava por dentro, mas não emitiu som. Ouviu como falavam dele como se fosse uma caixa multibanco, como se a sua existência só tivesse valor na medida em que podia dar-lhes dinheiro. Não havia gratidão real, não havia carinho verdadeiro. Desligou o telemóvel sem dizer palavra. Ficou sentado na sala de jantar, olhando fixamente para a chávena de chá que ainda estava meio cheia. O chá já estava frio, mas nem sequer pensou em terminá-lo. O que acabara de ouvir havia apagado algo dentro dele. Recordou todas as vezes que Roberto havia chegado a casa com necessidades, as vezes que havia feito esforços para não lhe mostrar que a ele também lhe custava chegar ao fim do mês. Recordou como havia vendido ferramentas da ferraria, recordações da sua oficina, só para o ajudar a pagar a entrada do seu primeiro apartamento. E agora, essas palavras. O resto do dia passou como numa névoa. Miguel saiu ao pátio, tentou ler um jornal, até pôs o rádio, mas nada conseguia afastar da sua mente essa frase. "Que continua a pensar isso, assim podemos aproveitá-lo." Essa noite não conseguiu dormir. As imagens de Roberto criança, correndo para ele com um sorriso,
misturavam-se com a voz fria de um homem adulto que falava dele como se fosse um recurso a explorar. Ao amanhecer, Miguel tomou uma decisão. Sabia que o que havia ouvido não podia esquecer-se. Sabia que algo tinha de mudar, ainda que isso significasse romper com a rotina e com a vida que havia conhecido até então. Mas antes, queria ter a certeza de que não se tratava de um mal-entendido. Na manhã seguinte, Miguel ligou a Roberto. Fingiu normalidade, perguntou pelos netos e até brincou um pouco. Roberto, como sempre, parecia amável, carinhoso, mas Miguel já não podia ouvir da mesma maneira. Cada palavra soava oca. No fim da chamada, Miguel disse algo que surpreendeu o seu filho. Filho, acho que preciso de um tempo para mim. A que te referes, pai? Nada grave. Só que tenho andado a pensar, talvez seja a altura de fazer algumas mudanças. Roberto não insistiu muito. Miguel desligou e ficou em silêncio, olhando para o relógio de parede. O tic-tac soou-lhe mais forte do que nunca. Sabia que o caminho que ia percorrer não seria fácil. Mas também sabia que, pela primeira vez em muitos anos, não estava a pensar no que o seu filho precisava. Estava a pensar no que ele precisava. E o que precisava era recuperar algo que havia perdido sem se dar conta. A sua dignidade. Os dias seguintes àquela chamada foram como caminhar por um terreno desconhecido. Miguel levantava-se cedo, como sempre, mas já não ligava o rádio, nem preparava chá com o mesmo cuidado. O som da chaleira, que antes lhe resultava acolhedor, agora parecia-lhe vazio. Deu-se conta de que, durante anos, havia vivido para as necessidades dos outros. Cada decisão, cada gasto, cada plano, girava em torno de Roberto e da sua família. E agora, ao saber que o viam como um simples recurso, sentia que a sua vida inteira havia sido um erro de enfoque. Nessa sexta-feira à tarde, enquanto estava sentado no banco do pátio, um vizinho, o Sr. Sebastião, passou a caminhar. Era um homem mais velho, de mãos gastas pelo trabalho na construção e olhar sincero. Miguel, está tudo bem? Noto-te apagado, disse Sebastião, parando em frente ao portão. Miguel hesitou um momento antes de responder. Digamos que, tenho visto as coisas de outra maneira ultimamente. Sebastião anuiu, como se entendesse algo que não precisava de ser explicado. Às vezes é preciso um golpe forte para abrir os olhos, disse, e continuou seu caminho. Aquela frase ficou-lhe gravada. Talvez fosse isso que lhe estava a acontecer. Um golpe forte, emocional, que o obrigava a olhar para a sua vida com novos olhos. Nessa noite, Miguel tirou de uma gaveta um caderno velho e uma caneta. Começou a escrever uma lista de todas as coisas que havia querido fazer e nunca fez por estar disponível para o seu filho. Viajar a Sevilha para ver a catedral, aprender a tocar o acordeão, terminar de restaurar uma mesa velha de madeira que havia começado há anos e, sobretudo, dedicar tempo a si próprio. Enquanto escrevia, pensou no dinheiro que ainda lhe restava das suas poupanças. Não era muito, mas também não era pouco. Era o suficiente para começar de novo se propusesse a isso. Na manhã seguinte, Roberto ligou-lhe. Pai, já fizeste a transferência? Perguntou, sem cumprimento prévio. Miguel respirou fundo. Sim, filho. Já está feito. Perfeito. Obrigado. Devolver-te-ei em breve, prometo. Miguel sentiu um sabor amargo na boca. Já não podia acreditar nessas promessas. Sabia que nunca veria esse dinheiro de volta. Filho, disse com voz tranquila, quero que saibas uma coisa. Vou fazer algumas mudanças. Pode ser que não esteja tão disponível como antes. Houve um silêncio do outro lado da linha. A que te referes? Nada mau. Só, vou ocupar-me mais de mim. Roberto soltou uma risadinha, como se não o levasse a sério. Claro, pai. Faz o que quiseres. Essa ligeireza com que o seu filho respondeu foi a confirmação de que Miguel precisava. Não importava o que ele fizesse, Roberto estava tão habituado a tê-lo sempre ali que não se preocupava em perdê-lo. Nesse fim de semana, Miguel foi ao mercado da vila. Caminhou pelos postos, cumprimentou conhecidos e parou num onde um ancião vendia acordeões feitos à mão. Sabe tocar? Perguntou-lhe o vendedor. Não, mas sempre quis aprender, respondeu Miguel. Sem pensar demasiado, comprou um. Enquanto o segurava, sentiu algo que não sentia há anos. Ilusão. Ao voltar a casa, encontrou na caixa de correio uma carta do banco. Era um lembrete de uma conta poupança que havia aberto há décadas e que mal tocava. Ficou a olhar para ela um bocado, pensando no irónico que era ter esse pequeno colchão guardado para emergências,
e não se ter dado conta de que a verdadeira emergência era a sua própria vida. Nessa tarde, tomou uma decisão firme. Deixaria de enviar dinheiro a Roberto sem uma razão verdadeiramente justificada. E ainda por cima, deixaria de estar disponível cada vez que o chamasse para lhe resolver problemas. Passaram uns dias e a prova chegou antes do esperado. Numa terça-feira à noite, Roberto ligou-lhe. Pai, preciso que me emprestes para a prestação do empréstimo. Estou um pouco apertado este mês. Miguel fechou os olhos um momento antes de responder. Desculpa, filho, mas não posso ajudar-te desta vez. Não podes ou não queres? Perguntou Roberto, com um tom que começava a soar irritado. Não posso. E também preciso de guardar para os meus próprios planos. Houve um silêncio longo. Está bem, disse Roberto finalmente, com um tom seco. Miguel desligou e ficou sentado na escuridão da sala. Não era fácil dizer que não. Sentia-se culpado, como se estivesse a trair o seu filho. Mas também sabia que, se não pusesse limites agora, nunca o faria. Os dias seguintes foram estranhos. Roberto não lhe ligou. Carmen também não. O silêncio em casa tornou-se mais profundo, mas Miguel começou a preenchê-lo com novas rotinas. Saía para passear no parque, praticava uns acordes básicos no acordeão, e até se juntou a um grupo de vizinhos que se reunia para jogar dominó e conversar. Num sábado à tarde, numa dessas reuniões, conheceu Isabel, uma mulher da sua idade, viúva também, que falava com paixão das suas viagens por Espanha. Sempre quis ir a Sevilha, disse Miguel, quase sem se dar conta. Então vai, respondeu-lhe Isabel, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Nessa noite, Miguel procurou na internet preços de bilhetes de comboio e alojamento. Pela primeira vez, não pensou em pedir licença nem em coordenar com ninguém. Era a sua vida, e podia decidir por si próprio. Mas justo quando começava a sentir-se dono do seu tempo, o telefone tocou. Era Roberto. Pai, preciso de te ver. Miguel sentiu que algo importante se avizinhava. A voz do seu filho não era habitual, soava mais urgente. Claro, filho. Vem amanhã à tarde. Quando Roberto chegou, não veio sozinho. Carmen estava com ele, e a sua expressão era tensa. Sentaram-se na sala, e sem muitos preâmbulos, Roberto começou a falar. Pai, temos reparado que ultimamente estás distante. E, sinceramente, não entendemos porquê. Miguel olhou-os fixamente. Acho que vocês sim entendem, disse em voz baixa. Carmen franziu o sobrolho. De que falas? Miguel respirou fundo. Do que ouvi no outro dia, quando te esqueceste de desligar o telefone. O silêncio que se seguiu foi pesado, quase insuportável. Roberto baixou o olhar. Carmen cruzou os braços. Isso foi um mau momento, disse Roberto, tentando soar convincente. Miguel abanou a cabeça. Não, filho. Foi um momento sincero. Vocês disseram que realmente pensam de mim. Carmen abriu a boca para responder, mas Miguel levantou a mão, pedindo-lhe silêncio. Passei anos a ajudar-vos, pensando que era o meu dever como pai. Mas o que ouvi fez-me dar conta de que não me valorizam, apenas me usam. As palavras ficaram a pairar no ar. Roberto parecia querer dizer algo, mas não encontrava as palavras. Miguel, pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se forte. Não sabia como continuaria a conversa, mas tinha claro que já não seria o mesmo homem de antes. O silêncio na sala era tão denso que se podia ouvir o tic-tac do velho relógio de parede. Miguel estava sentado em frente a Roberto e Carmen, sentindo que aquele momento definiria o resto da sua vida. Roberto tentou falar primeiro. Pai, o que ouviste não foi justo. A Carmen e eu estávamos a brincar. Miguel olhou sem pestanejar. Não, filho. Não era uma brincadeira. A forma como disseste, o tom, a risada. Não se brinca assim sobre alguém que se ama. Carmen interveio, com um tom defensivo. Olhe, Miguel, talvez nos tenhamos expressado mal. Mas o senhor sabe que sempre estivemos gratos pela sua ajuda. Miguel soltou uma risada breve, amarga. Gratos. É assim que chamam a dizer que me aproveitam enquanto durar. Carmen ficou calada. Roberto mexeu-se no sofá, visivelmente desconfortável. Pai, não quero que penses que não gostamos de ti, disse finalmente. Miguel respirou fundo, tentando controlar a onda de emoções que ameaçava transbordar. Gostar é preocupar-se com o outro, não usá-lo como uma caixa multibanco. Gostar é valorizar o tempo, o esforço, os sacrifícios.
E o que eu ouvi nesse dia mostrou-me que para vocês não passo de um recurso. Roberto baixou a cabeça. Carmen evitou olhá-lo nos olhos. Miguel levantou-se lentamente, caminhou até à janela e olhou para a rua. Passei anos a pensar que o meu propósito era ajudar-vos. Que devia estar disponível sempre, ainda que isso significasse esquecer-me de mim próprio. Mas agora entendo que a minha vida não se pode reduzir a dar, sem receber respeito em troca. Roberto tentou aproximar-se. Pai, não quis. Miguel levantou uma mão para o deter. Não digas mais. Não vim buscar desculpas. Vim dizer-vos que as coisas vão mudar. Carmen franziu o sobrolho. A que se refere? Miguel voltou-se para eles, com uma calma que contrastava com a intensidade das suas palavras. A partir de hoje, não vos vou dar mais dinheiro, salvo que seja uma verdadeira emergência. E mesmo assim, decidirei eu se é necessário. Vou viver minha vida, usar as minhas poupanças para os meus sonhos, e deixar de me sentir culpado por pensar primeiro em mim. Roberto parecia não saber se zangava ou aceitava a decisão. Pai, sempre pensei que querias ajudar-nos. E assim foi, filho, interrompeu Miguel. Sempre quis ajudar-vos. Mas agora entendo que o amor próprio não é negociável. Não posso continuar a dar-vos algo que vocês não valorizam. Carmen olhou para Roberto, esperando que ele respondesse, mas Roberto apenas suspirou. Está bem, pai. Se é isso que queres. Não é o que quero, Roberto. É o que preciso, respondeu Miguel. Houve um silêncio mais longo do que qualquer outro. Finalmente, Roberto e Carmen levantaram-se para se ir embora. Não houve abraços, nem promessas de se verem em breve. Apenas um adeus seco, quase desconfortável. Quando a porta se fechou, Miguel sentiu uma mistura estranha de tristeza e libertação. Sabia que havia dado um passo difícil, mas também sabia que era o primeiro para uma vida mais autêntica. Nessa noite, pegou no seu caderno e reviu a lista que havia escrito dias antes. Primeiro, viajar a Sevilha. 2 semanas depois, Miguel estava num comboio, olhando pela janela enquanto a paisagem mudava. Levava consigo uma pequena mala e o acordeão que havia comprado. Não sabia exatamente o que encontraria na cidade, mas sentia que estava a começar algo novo. Em Sevilha, caminhou pelas ruas empedradas, visitou a catedral, provou tapas em bares pequenos e falou com desconhecidos que o tratavam com mais calidez do que a que havia sentido em muito tempo. Uma tarde, sentado numa praça vendo o pôr-do-sol, tirou o seu acordeão e começou a praticar os acordes básicos que havia aprendido. Não tocava bem, mas não importava. O importante era que o estava a tentar, por ele e para ele. Nesse momento, um grupo de turistas aproximou-se. Uma mulher jovem perguntou-lhe se podia tocar uma canção. Miguel sorriu e disse que mal estava a aprender, mas eles insistiram. Tocou uma melodia simples, e ao terminar, todos aplaudiram. Não era o aplauso que lhe enchia o coração, mas sim a sensação de estar vivo, de fazer algo que lhe pertencia por completo. Nessa noite, de volta ao pequeno hostel onde se hospedava, Miguel escreveu uma carta a Roberto. Não era uma carta de recriminações, mas de sinceridade. Filho, quero que saibas que te amo, mas também me amo a mim. Não posso continuar a viver só para ti. Espero que algum dia entendas que a minha decisão não é um castigo, mas sim uma forma de me cuidar. Se queres partilhar a tua vida comigo, será a partir do respeito e não da dependência. Terás sempre o meu carinho, mas já não terei medo de pôr limites. Assinou a carta e decidiu não a enviar de imediato. Talvez algum dia, quando sentisse que Roberto estava pronto para ouvir a sério, a mandaria. Ao voltar à sua vila uma semana depois, algo nele havia mudado. Caminhava mais direito, sorria mais, e não se apressava a responder cada vez que o telefone tocava. Uma tarde, enquanto regava as plantas, a campainha tocou. Era Roberto, sozinho, sem Carmen. Pai, disse, baixando o olhar, queria pedir-te perdão. Miguel olhou com calma. Não sei se estou pronto para perdoar tudo, filho, mas sim estou disposto a ouvir-te. E ali, no pátio da sua casa, começaram uma conversa que não falava de dinheiro, mas de sentimentos, de feridas, de como reconstruir uma relação a partir do respeito. Miguel não sabia se algum dia voltaria a confiar plenamente, mas sabia uma coisa, nunca mais se sentiria invisível. Porque havia entendido a lição mais importante da sua vida. O amor próprio não é negociável.